Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Deus. Satisfação, mais uma vez, estar aqui com os irmãos, podendo cultuar, engrandecer ao nosso Deus e também com esse privilégio, essa oportunidade de compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Hoje me encontro desacompanhado da família por uma falha minha. Quando o pastor Márcio falou comigo, eu me dispus a estar com os irmãos hoje, só que eu esqueci que era o aniversário da minha filha. Não hoje, exatamente hoje, mas foi dia 25. E aí a família decidiu reunir agora à tarde e tal, para cantar um parabéns, fazer aquela confraternização. E eu disse, não, vocês ficam aí que eu vou cumprir com a obrigação, Por esse motivo, estou aqui sozinho. Queridos, vamos meditar um pouco na palavra do nosso Deus, no texto que se encontra em 2 Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, o versículo 7, um versículo bem conhecido da igreja. Segunda carta de Paulo a Timóteo 4:7. Todos encontraram? Vamos ler em uma só voz. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Amém. Nos abençoa, Deus, nesta noite, pela ação do Teu Espírito e pelo poder que há na Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Queridos, essa semana, mais precisamente de ontem para hoje, eu acho, porque eu só fiquei sabendo hoje, pela manhã, o mundo foi surpreendido com mais um ataque americano, ao Irã. Eu nem sabia, fiquei sabendo agora de manhã, que o ayatolá deles foi abatido nessas últimas horas. Mais uma guerra. E aí eu procurei me inteirar de algumas coisas a respeito e já tem gente sempre levantando as notícias mais pessimistas possíveis, que a terceira guerra está às portas. Curiosamente, em setembro do ano passado, completou 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. O fim da Segunda Guerra foi em setembro do ano passado. E também em setembro, no dia 11 mais precisamente, também que se comemorou, acho que 21 anos, do ataque das Torres Gêmeas, aqueles terroristas islâmicos sequestraram aquelas duas aeronaves e lançaram ali nos Estados Unidos, naquelas torres. Combates, cada um com seus motivos, cada um com suas aspirações, com seus propósitos. No fim do ano passado, Caruaru perdeu um jovem que alistou-se no exército ucraniano. Não sei aqui quantos souberam disso. São os chamados mercenários. São contratados por um país que não é o seu, não vão defender sua pátria, não tem nenhum patriotismo envolvido ali. O único objetivo ali é ganhar dinheiro e se sair de lá vivo. E, infelizmente, esse jovem de Caruaru tombou na Ucrânia. Mas ainda falando da Segunda Guerra, quando a Inglaterra resolveu entrar na guerra, porque até então ela procurava se manter afastada, mas por fim, devido à pressão, o cerco da Alemanha, dos nazistas,
O primeiro-ministro naqueles dias era Winston Churchill. E no seu discurso, para motivar os soldados a irem para a guerra, ele disse uma frase que eu acho célebre, não apenas eu, mas muita gente, onde ele diz assim, abre aspas para Winston Churchill: não tenho nada a oferecer senão sangue, trabalho, lágrimas e suor. Foi parte do seu discurso para encorajamento dos jovens soldados ingleses para irem para o campo de batalha. Mas, queridos, como eu disse, cada um tem seus motivos, cada um tem suas aspirações e seus desejos. Na terra, certamente que há muitos motivos para combate, para enfrentamentos, para batalhas. Eu tenho os meus, vocês têm os seus, cada um de nós temos os nossos. Motivos para as batalhas não faltam. São os mais variados possíveis. Paulo também tinha os deles. Também tinha os dele. E o texto que nós lemos aqui, Paulo caminhando aqui agora para o final da sua vida, e é um dos textos mais belos do Novo Testamento, sobretudo dos escritos de Paulo. Porque esse homem que quando escrevendo a Timóteo também, quando ele diz, olha, traz a capa que eu deixei em Troade, traz os pergaminhos, vem ter comigo depressa, porque ele sabia que os seus dias estavam findando. Mas o que é empolgante para nós quando lemos essa carta de Paulo é que aqui nós não vemos um homem triste, nós não vemos um homem desesperançoso, nós não vemos um homem reclamando da vida, porque o final dela se aproximava. Não, pelo contrário, nós vemos um homem ainda confiante, encorajando outros e encorajado a continuar no mesmo combate, a continuar no mesmo princípio, a continuar no mesmo propósito. Não há aqui desespero, não há aqui desesperança, à beira da morte, como ele se encontrava. Não, há esperança, há júbilo, há um gozo nas suas palavras, uma fé inabalável no Deus que nos chamou, mostrando que as batalhas existem e que os homens combatem por batalhas, mas batalhas que são fadadas ao fracasso, porque elas são temporais. Elas não têm valor eterno. Elas não traspassam esse plano chamado terra. Todas elas ficarão aqui. É por isso que Paulo convoca a Timóteo, convoca aos seus leitores, nos convoca no dia de hoje. Algo mais excelente, algo mais alto, algo mais elevado, algo com a capacidade de transcender o fim, algo com poder de vencer o túmulo, de vencer a morte. Ele convoca para o bom combate. Combate é uma palavra que no seu sentido, ela já traz um aspecto negativo. Combate é luta. O aspecto da palavra é negativo. Mas aí Paulo não apresenta combate. Ele apresenta o bom combate. E eu gostaria de pensar com vocês nessa noite em 3 aspectos aqui nesse versículo, baseado no tema combatendo até a vitória final. Combatendo até a vitória final. Observe aqui comigo que Paulo começa, em primeiro lugar, apresentando um passado heróico, um passado de glória. Combati o bom combate. Combati é passado. Ele não está dizendo combaterei, porque ele sabia que ia terminar os dias dele. Mas ele diz combati o bom combate. Ele apresenta um passado heróico, usando aqui uma linguagem militar, com muita propriedade. Paulo não desperdiçava palavras. Ele usa aqui esse termo militar porque a vida não é um passeio num parque. A vida não se resume a um domingo à tarde no shopping.
no cinema. Não é uma viagem de férias. Não. É um campo de batalha. Dia após dia. E aí Paulo apresenta isso aqui para nós como um campo de batalha. Porém, este campo de batalha não é resumido a uma corrida de tiro. Sabe o que é corrida de tiro? Aquela corrida de Usain Bolt, uma corrida de 100 metros, um tiro só, com uma respiração, 2, 3 respirações no máximo. Ele enche o peito, parte, na metade ele respira e depois ele já chegou. 100 metros, acabou, 9 segundos. Não é isso. Paulo não apresenta como uma corrida de tiro. Também não apresenta. Quem aqui gosta de corrida de rua? Tem alguém aqui que gosta de corrida de rua? Isaías gosta de andar, que eu sei. Há um chamado treino intervalado para corrida de rua. Quem gosta de corrida de rua? O que é um treino intervalado? Você dá um pique, como se fosse um tiro, 1 minuto correndo, 1 minuto caminhando, 1 minuto leve. Botar o coração no lugar de novo, o pulmão se aquietar dentro do peito, e você depois, outro tiro de novo. Também não é isso. A vida também não se resume a um treino intervalado. Então Paulo apresenta-nos a vida como um campo de batalha, onde a vida cristã tem mais aparência de uma maratona com obstáculos. É uma corrida de longa distância. 42 quilômetros e 195 metros é o percurso de uma maratona. Agora, some-se a isso obstáculos como se tivesse essa prova, que não tem. Mas a vida parece com isso, com uma corrida de longa distância e com obstáculos. Porque hoje tudo está tão bem, daqui a 5 minutos tudo pode virar. Transformar por completo. Há 3 anos atrás, 9 horas da manhã, eu estava muito bem, tinha saído de casa numa boa, e às 10 horas da manhã eu estava amarrado dentro dos matos, com uma pistola apontada para mim. A vida tem dessas coisas. Tem essas surpresas. Tem aquele que sente um desconforto e vai ao médico e lhe é pedido alguns exames, e quando o diagnóstico sai, parece que a terra se abre, o mundo desmorona, mas estava tudo tão bem. De repente a coisa muda, a coisa gira. Assim é a vida. É dessa forma. Mas Paulo diz: combati o bom combate nesse campo de batalhas que tem bonanças, mas que tem imprevistos, que tem dias bons, mas tem dias maus, que tem dias que nós sorrimos, nos alegramos com a família, com a igreja, com os amigos, que tudo está bem, mas tem dia de choro, tem dia de pranto, tem dia de luto, tem dia de solidão, tem dias desesperadores. E Paulo, meus irmãos, eu acho interessante, como eu já disse, a maneira como ele usa as palavras pela mediação do Espírito Santo, sim, mas também com aquela mente brilhante que os historiadores e até os que não são cristãos são unânimes em dizer, em perceber a mentalidade de Paulo. Ele usa as palavras com a precisão que um cirurgião usa um bisturi, porque ele diz assim, ele não diz combati qualquer combate, ele não diz combati o combate, não, ele diz combati o bom combate. Isso muda, isso dá um outro aspecto, porque isso aponta para a nobreza que há nessa guerra. É o combate da fé, é o combate da verdade, é o combate da glória de Deus, ele é o bom combate. Então, essa palavra que, como eu disse, inicialmente tem um aspecto negativo,
por se falar em batalha, por se falar em combate, por se falar em luta, por se falar em guerra, ele transforma ela. E ele diz, o bom combate. Ele coloca agora um aspecto positivo, um aspecto esperançoso, um aspecto que é gratificante em você se envolver nessa luta, se envolver nessa batalha e travar, de fato, esse combate. Porque o original traz o objeto antes do verbo. É interessante quando a gente vai ver o original desse texto, porque aí no original Paulo vai dizer assim, o bom combate, combati. Não é combatir, o bom combate. Note que ele já colocou o bom, mas ele diz, o bom combate, combati. O que é que isso significa? Significa que ele dá mais ênfase ao termo que foi traduzido do original para nós como bom, que no grego é uma palavra kalos, que quer dizer excelente, gracioso, insuperável, bonito, precioso, recomendável, magnífico, admirável. Falta palavra no português para traduzir essa palavra com toda essa sua beleza, com toda essa riqueza de detalhes que ela tem. Combati, o combate excelente. Combati, um combate que é gracioso. Esse combate é insuperável, ele é bonito, ele é precioso, ele é recomendável. Eu recomendo que você combata esse combate. É magnífico e é admirável. O bom combate, combati. Nos falta palavras no português para definir com apenas uma palavra toda a riqueza de detalhes que tem no texto original, como Paulo coloca ali essa palavra kalos. Mas ainda tem o combater, que no grego quer dizer agonizomai, ou seja, é uma luta contínua e exaustiva. Isso no grego tem uma força muito grande, porque essa palavra é um verbo aoristo. O aoristo no grego, ele é um verbo que é uma ação do passado com eficácia no presente e no futuro. Ele não se limita ao passado. Ele é um verbo em movimento, em continuidade. Então, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que não adianta você combater o bom combate há 20 anos atrás e depois você está dizendo assim, eu era crente. Ah, mas eu já fui da igreja. Ah, mas olha, eu cantava na igreja. E hoje? Ele não pode, esse combate, ficar preso ao passado. Também ele não pode parar agora, no presente. Ele tem que seguir no futuro. Ele tem que se perpetuar enquanto nós estivermos nesse campo de batalha chamado terra, presos nessa armadura chamado corpo, com esse fôlego que nós chamamos de vida. Enquanto nós estivermos nessa condição, esse bom combate precisa estar sendo combatido, dia após dia, semana após semana, mês após mês, independente da situação, independente da circunstância. Porque na guerra não tem dias só bons, pelo contrário, a maioria dos dias na guerra são maus. No campo de batalha, o que se tem muito é pranto, é dor, é morte. É isso que tem no campo de batalha. E a igreja dos nossos dias parece que se esqueceu disso. Parece que a igreja dos nossos dias vive numa bonança eterna, de que mais parece que estamos na Disney do que nessa batalha que Paulo orientou Timóteo e que chega para nós até os dias de hoje, para que nós também possamos continuar praticando. O nosso combate, irmãos, não se limita a uma semana, a um fim de semana.
mas ele é até o fim. É preciso nós termos consciência de que estamos em uma guerra que é diária e que, além de física, ela é também espiritual. Essa guerra que nós travamos, ela não se dá apenas na carne, ela não se dá apenas nas agruras que nós sofremos no dia a dia, seja a falta da saúde, como eu disse, seja a falta do dinheiro, seja a falta da família, seja o luto, não. Ela também é travada no campo espiritual, nas hostes espirituais do mal, que dia após dia militam e pelejam contra a nossa alma. E muitas vezes nós estamos passando despercebidos dessa guerra que enfrentamos. E aí parece que nós já estamos tombados no campo de batalha, porque quando o soldado não sente mais a dor, é porque ele já morreu. Se não temos mais percepção do nível de ataque espiritual, algo muito sério está acontecendo conosco. Precisamos parar, chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, abre os meus olhos. Abre os meus olhos. Por quê? É constante e é diário. Precisamos tomar cuidado com isso. Mas, em segundo lugar, Paulo nos apresenta também um presente, só que um presente de contentamento. Ele diz: completei a carreira. Isso é presente, completei a carreira. É como se fosse uma sensação de êxtase. Depois da longa corrida, e a corrida com obstáculos, depois da luta travada no campo de batalha, depois de feridos, depois de, como ele mesmo disse, açoites, muitas vezes, naufrágio, outros tantos, agora a cabeça posta em pouco tempo na guilhotina, porque ele sabia que vinha a morte. Mas ele chega agora e diz: completei a carreira. Ufa, acabou, acabou. O que para muitos é uma sensação de desesperança, a morte se aproxima, a morte está chegando. Para Paulo era uma sensação de alívio. Ufa, até que enfim vai terminar. Enquanto queremos nos apegar a essa armadura chamada corpo, Paulo já estava ansiando, era para se despedir dele. Eu vou abrir só um parêntese aqui, porque esses dias eu estava vendo na internet um relato daquele pastor Luiz Saião, um pastor batista, um homem que vem enfrentando uma luta de saúde tremenda, problema cardíaco, vários AVCs. Ele mesmo disse que ele é um milagre, porque pelo tanto de AVCs que ele teve num dia só, não era nem para ele estar vivo, e muito menos estar vivo e sem sequela cerebral. E ele estava contando o relato da vida dele, mas a gente vê tanta serenidade naquele homem, tanta paz, e ao mesmo tempo tanta gratidão. Ele diz: eu sou muito grato a Deus, Deus tem cuidado de mim muito bem. O homem está à beira da morte. Procura lá no internet, no YouTube, Luiz Saião, tal, sua doença. E o homem, sabe, mas Deus tem sido tão bom comigo. O camarada está lá com o coração, está só no fiapo. Está batendo só pendurado, só pelo efeito da gravidade. E o cara está tranquilo. Isso é de quem conhece ao Senhor. Isso é de quem tem intimidade com Deus. E aí Paulo diz: eu completei a carreira, sabe? Agora é o final, eu estou eufórico. Eu vou novamente usar a linguagem da corrida. Eu sou suspeito porque eu gosto de corrida de rua, mas eu vou novamente usar o exemplo, me permitam, para ilustrar melhor. As pessoas que não correm não entendem o que é que leva a pessoa a correr. Quem não corre não sabe. Eu fiz uma caminhada hoje cedo com minha esposa, lá no sítio,
na zona rural, que nós passamos a maior parte do tempo lá, e nós passamos num pasto, e aí os animais, um rebanho de boi Nelore, eles pararam todos, fizeram assim com as orelhas e ficaram olhando para a gente. Aí eu disse, ó, eles estão olhando para a gente e dizendo assim, quem é esses doidos que estão andando sem estar procurando alimento? Porque o boi só anda procurando o que comer, né? Um cavalo do mesmo jeito. Então quem sai andando à toa sem estar procurando o que comer é o bicho gente. Aí eu fiz essa brincadeira com a minha esposa. Então quem não corre não sabe o que é, mas só que a medicina já sabe. A ciência já descobriu que tem um hormônio chamado de endorfina, um hormônio do bem-estar, do prazer. E aí, quando você faz uma corrida de rua, há uma reação química no seu organismo que libera esse hormônio. Aí você termina a corrida destroçado, mas acabado, literalmente, fisicamente. Mas dentro você tem um gozo, você tem uma renovação, você tem uma sensação de bem-estar. Esse é o prêmio. É isso que faz esses doidos saírem pelo meio da rua correndo sem estar procurando comida. Só para suar e cansar. E aí tem essa sensação. É a droga do prazer, é a droga do corredor. Então é como se Paulo agora dissesse isso, olha, ufa, a endorfina foi liberada aqui. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu estou numa euforia, Timóteo, que você nem imagina como é que eu estou alegre. Está terminando, eu estou no limiar da vida. Eu já estou no batente para cair no buraco, mas eu estou tão satisfeito. Eu estou eufórico. Mas, queridos, a teologia reformada, essa que nós abraçamos, ela tem uma doutrina para isso, chamada de perseverança dos santos. Isso é a perseverança dos santos. É você ir até o fim. Você vai até o sangue. Não. Você vai além do sangue. Você vai além da vida. Você vai além do último suspiro. Você vai além do último batimento cardíaco. Perseverança dos santos. Só os salvos conseguem completar a carreira. Só os salvos perseveram até o fim, não sustentado pela nossa própria força. Não temos essa capacidade, mas sustentado pela mão do Altíssimo, do Todo-Poderoso. Muitos começam entusiasmados. Nós já vimos tantos, infelizmente. Eles começam tão bem. Inicialmente eles correm melhor do que nós. E depois, quando nós procuramos do lado, eles já não estão mais. Nós procuramos para trás. E também já não enxergamos. Eles não vêm, eles não acompanham. Eles não andam no mesmo ritmo. Paulo não desistiu, queridos. Apedrejado, naufragado, preso, traído. Tem coisa pior do que traição. O irmão falava de perdão aqui no estudo. E perdão para quem lhe traiu. Paulo foi traído. Paulo disse, olha, Alexandre o latoeiro me causou muitos males. Eu sei quem é ele. Ele me causou males. Então, meus irmãos, vamos avançar para concluir. Um passado heróico, um presente de contentamento, mas também, terceiro lugar, um futuro garantido. Um futuro garantido. Ele tem um tesouro que está guardado. Ele tem um tesouro. Como é que ele diz? Guardei. Guardei o que? Dinheiro? Foi dinheiro que Paulo guardou? A gente trabalha tanto, né? Para ver se guarda um pouco, para ver se no final do mês dá para pagar as contas e sobrar alguma coisa. Para ver se no final da vida, quando a aposentadoria chegar, a gente tem alguma coisa para comer um pouco mais folgado, ou pelo menos dar para comprar o remédio.
Foi dinheiro, foi que Paulo guardou. Ele disse o quê? Guardei, combati o bom combate, completei a carreira, guardei amor, foi? Foi amor que ele guardou? Foi não. Não é tão importante o amor? É, muito importante o amor. Dinheiro é bom? É ótimo. Quem é que não gosta de dinheiro? Até doido gosta, né? Na rua pede dinheiro. Até quem não tem, bate bem do juízo, gosta de dinheiro. Não vejo doido rasgar dinheiro. Mas não é isso. Guardei a fé. Um tesouro guardado. A fé. Vocês sabem que ao longo da história humana, vários objetos já tiveram valor de moeda, valor fiduciário, né? Valor de moeda. Vários. Os primitivos, os povos primitivos dizem que até conchas, umas conchas raras, eram usadas como moeda de troca. Conchas, pedras, penas, ouro, prata, cobre, dinheiro, real, tudo isso. Mas tudo isso passa. Tudo isso passa. Vocês se lembram aí, decorado na cabeça, da idade que vocês têm e eu tenho para cá, quantas vezes a moeda já mudou no Brasil? Pensando nisso, eu também não me lembrava. Aí eu fiz uma pesquisa. Olha, veja, e eu nem sou tão velho assim. Eu não peguei o tempo dos réis. Esse eu só recebi uma nota que meu pai deixou de herança para mim. Foi a herança dele para mim. Uma nota de 20 mil réis que não valia mais nada quando ele deixou. Essa foi minha herança de pai. Mas olha, no Brasil, réis, cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, cruzado novo, cruzeiro novamente e real. Será que muda? Será que muda? Será que é volúvel? Quem confia em dinheiro não está confiando numa coisa muito segura. Aí disseram, não, mas o negócio agora vai ser criptomoeda, Bitcoin. Para 3 ou 4 colegas meus, eu disse, tu entende disso? Não, mas fulano comprou, Beltrano comprou. Eu digo, não te meto nesse negócio, tu vai quebrar a cara. Se não entende, não vai. Não vai. Foram lá, compraram, perderam um golpe. Não me ouviu o que eu lhe disse. Uma amiga nossa, irmã na fé, perdeu 280 mil reais. 280 mil. Ela disse, mas a pessoa que administrava era um irmão de tanta confiança. Guarda dinheiro na mão dos outros. Aí não tem aquela... Eu acho que vocês recebem. Porque eu que não tenho dinheiro recebo. Agora não, porque eu nem atendo mais telefone. Se não chamar no zap, se for ligação de telefone mesmo, eu não atendo mais, porque eu já sei que é bronca. Ou é para pedir, ou é para me roubar. É uma dessas duas coisas. Então eu não atendo mais. Tem que ser no zap, está na minha lista de contato, alguma coisa assim. Mas acabei fazendo brincadeira aqui, tá vendo? Isso não é lugar para brincadeira e perdi aqui o fio da meada do que eu queria dizer. Mas já cheguei, já me lembrei. Aí eu recebi uma ligação uma vez, disse, não sei o que, tal, é do banco. Primeiro, o banco não liga, né? A gente sabe disso, o banco não liga. Não, porque é do banco, tal, tem uma proposta aqui de investimento para o senhor, excelente. Eu disse, de investimento? Para mim? Eu não tenho dinheiro, como é que tu vem me propor investimento? Não, mas o senhor começa com pouco e o investimento é muito bom. Eu disse, ó, meu dinheiro é bem pouquinho, deixa que eu mesmo cuido dele. Então, dinheiro pouco, o conselho que eu dou é esse, você mesmo cuide. Não precisa botar na mão dos outros não, porque vão lhe roubar. Mas fecha esse parênteses e vamos voltar para o assunto sério que é melhor. Então Paulo tem um futuro garantido, meus irmãos. Porque dinheiro é temporário. O Bitcoin
As pessoas que não foram roubadas de um jeito, estão sendo roubadas de outro agora, que o bicho despencou de valor todo dia, agora ele está caindo, só cresce agora para baixo, feito rabo de cavalo. Já viu o rabo de cavalo crescer para cima? Não, só cresce para baixo. O Bitcoin agora vai aí, de ladeira abaixo. Não se prenda a dinheiro. Não se estribe em dinheiro. Dinheiro é volúvel. Ele é hoje, não é amanhã. Ele está no seu bolso hoje, não está amanhã. E ele pode até ficar no seu bolso, até morrer. Mas ele é incapaz de comprar a vida eterna. Olhe, com toda a tragédia que teve na pandemia, muita tragédia, muito choro, muito pranto, mas a pandemia ensinou muita coisa para quem quis aprender. Homens riquíssimos, que podiam comprar todo tubo de oxigênio que desejasse, morreram sem conseguir respirar, com todo o dinheiro que tinham. E nós que estamos aqui, a gente enchia o peito, eu enchia o peito naqueles tempos. Eu dizia: Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque eu posso encher meu pulmão. Muito obrigado, Deus, porque eu não tenho dinheiro para comprar oxigênio, mas o Senhor está me dando um pulmão saudável que eu posso respirar o teu oxigênio. Não confie em dinheiro. Confie no Senhor. Guarde a fé. Dinheiro é bom no bolso, mas na hora que ele vai para o coração e para a cabeça, ele é uma desgraça. Ele só presta como servo. Na hora que ele se torna como senhor, ele é o pior senhor que tem. E o escravo que mais sofre é aquele que é escravo de dinheiro. Ganhe dinheiro, o máximo que você puder ganhar, o máximo. Agora mantenha ele no bolso. Não deixe ele ir para o coração. Onde é que nós temos guardado, irmãos, o nosso tesouro? No banco? Nas aplicações? Nos imóveis? No ouro? Em criptomoeda? Pode botar em tudo isso se você tiver. Mas saiba de uma coisa. Quando você partir, você não vai levar um tostão. Todo o seu patrimônio é incapaz de comprar para você uma passagem para o céu. É incapaz. Eu vou terminar agora. Eu não sei nem que hora é, mas ela avançou. Mas Winston Churchill, novamente ele, na continuação do seu discurso, ele disse ainda assim: lutaremos nas praias, lutaremos nos terrenos de desembarque, lutaremos nos campos e nas ruas, lutaremos nas colinas, lutaremos, nunca nos renderemos. E eu quero que você fique com essa frase: lute pela batalha da fé, não se renda, não desista. Porque com esse encorajamento, a Inglaterra ganhou a guerra. Os aliados venceram a Segunda Guerra. O soldado que é condecorado quando vai para o campo de batalha é o que volta servindo ao seu exército. Às vezes amputado, às vezes meio louco. Os que tombam no campo recebem honrarias militares também. A família recebe o soldo, o pagamento. Os soldados são lembrados. Mas os desertores não têm honra nenhuma. Os que deserdam não têm honra nenhuma. Nós não vamos deserdar. Nós vamos continuar combatendo até o dia final. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Porque a batalha é árdua e é dura. Mas o Senhor é quem nos dá a vitória. Amém? Meu irmão, tem a palavra. Muito obrigado. Até uma próxima vez. Se assim o Senhor nos permitir.
A vida é longa, é como uma maratona com obstáculos. E que obstáculos, viu, irmão? Nós agradecemos a Deus pela vida do irmão Inácio, por essa palavra de hoje. Obrigado. Irmãos, sentados mesmo, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 13. Vamos fazer uma leitura todos juntos. Vamos lá? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Glória a Deus, amém.